Oi, oi, boa noite, como vocês estão? Vão chegando por aí, vamos voltando com as lives semanais. Essas lives, elas vão ficar salvas depois lá no YouTube e também no Facebook. Eu vou deixar também as lives salvas aqui no IGTV, mas para quem prefere consumir elas lá no YouTube, lá no Facebook, eu vou deixar salva. Eu tô gravando com a câmera aqui também e com o celular, então vai ficar disponível em todas as plataformas. Caso alguém consuma mais lá ou aqui, enfim, aí vocês podem ir compartilhando com outras pessoas que precisam saber sobre esses assuntos, esses temas que a gente costuma falar por aqui. Hoje a gente vai falar sobre a diferença ou aquela dúvida que pode surgir quando a gente pensa na educação respeitosa e na autoridade. Será que se eu for boazinha, será que se eu educar com respeito o meu filho, eu não vou perder a autoridade? Será que ele vai me ver como uma autoridade? Será que ele vai perder o respeito por mim se eu não for firme, se eu não for dura? Então a gente vai entender um pouquinho como é que a gente constrói essa autoridade, principalmente, para a gente entender essa diferença entre uma coisa e outra e desmistificar isso de uma vez por todas. Para a gente parar de pensar nessa dúvida de será que a minha criança vai me respeitar? Porque quando a gente fala em educação respeitosa, na maioria das vezes eu costumo escutar isso com frequência. Algumas pessoas me falam, inclusive foi uma reivindicação que chegou no meu direct, de que uma pessoa disse assim, olha, eu adoro as ideias, eu consigo entender o contexto, eu gosto do que você traz aqui, eu e meu marido, mas a gente ainda tem um pouquinho de receio, ou meu marido ainda não confia 100% porque ele acha que vai perder a autoridade. E isso é bastante comum acontecer, das pessoas acharem, não ter certeza se querem educar com o método Montessori, se querem educar seguindo psicologias, teorias mais respeitosas. Porque o que acontece? A gente tem numa sociedade uma cultura de que criança precisa obedecer. Se a criança não obedecer, ela não vai ser um adulto que vai seguir ordens, que vai respeitar os outros, principalmente o respeito, né? As pessoas têm costume de acreditar que se a criança não obedece, se a criança não segue as ordens dos pais, ela vai se tornar um adulto, um adolescente rebelde, que bate nos pais e que faz um auê, né, no dia a dia, que não respeita ninguém, que passa por cima de todo mundo. Essa é a crença que muitas pessoas têm quando pensam nessa diferença entre educar com respeito ou educar com a autoridade, com o autoritarismo, né? E a gente precisa, quando a gente entende a diferença dessas duas posturas, a gente consegue entender que educar com respeito não é libertinagem, não é deixar a criança fazer o que ela bem entender ou o que ela quiser. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, existe sim limites, só que existem limites reais, coisa que lá na educação mais autoritária muitas vezes nem funciona, porque os pais acabam tentando impor um limite, obrigando a criança a fazer algo, impondo alguma coisa, e a criança não respeita esse limite, a criança não segue esse limite. Aí acaba surgindo outros problemas, como os pais acabarem apelando para agressões físicas, agressões verbais, enfim, a gente vai, podemos entrar nisso em outro momento, em outra live, mas hoje eu quero falar sobre essa construção da autoridade, né? Será que se eu for boazinha, meu filho não vai perder o respeito? Será que ele vai colaborar comigo? Será que o meu filho vai fazer o que é solicitado quando eu pedir, se eu for muito boazinha? E aí a gente precisa entender o conceito da educação respeitosa de verdade. A educação respeitosa, ela é justamente respeitar a criança nas suas vontades, na sua individualidade, mas não é nem impor
o que eu quero, a minha vontade, é respeitar a criança como um indivíduo, não pensar que ela é meu filho, minha propriedade, né? E também não é deixar a criança fazer o que ela quiser. Porque quando a gente deixa a criança fazer o que ela bem entender, a gente dá uma ordem e a criança não faz, a gente deixa pra lá, a gente empurra por baixo do pano, a gente ignora porque é mais fácil, a gente tá caindo na libertinagem. E a libertinagem, ela faz com que a criança não consiga compreender o que é certo e errado, a gente impede a criança de entender o mundo e a sociedade. Porque em casa, uma hora o adulto impõe, outra hora ele cede. Então, educar com respeito não é isso. Não é deixar a criança fazer o que ela bem entender, não é ignorar as coisas erradas que a criança faz. E aí é que tá o equívoco de muitas pessoas. Muitas pessoas acreditam que essa educação respeitosa, ela é deixar a criança fazer o que quiser, é deixar ela escolher tudo, é dar 30 milhões de opções, e não é nada disso, tá? Podem ir comentando aí o que vocês pensam sobre esse assunto, se vocês já pensaram dessa maneira, se tu já teve essa dúvida, será que meu filho vai me respeitar se eu educar com respeito? Se eu parar de gritar? Se eu não ameaçar bater? Será que meu filho vai me obedecer? Vai me respeitar? E aí a gente vai entrando agora em algumas questões que são mais profundas para a gente entender como que uma criança obedece, como que uma criança respeita o adulto, tá? Porque o que os pais querem normalmente é que a criança colabore, né? Que a criança respeite o que o adulto está falando, que a criança consiga fazer o que é solicitado no dia a dia. E a principal fase, a fase mais difícil, é por volta dos 2 anos e meio, 3 anos, porque é a idade que a criança começa a colocar o seu querer. É a idade que a criança começa a querer decidir o que ela vai fazer ou não vai fazer. E por que isso acontece? A criança, desde que nasce, ela vê os adultos decidindo. Ela vê a mãe escolhendo qual a roupa que vai colocar na criança. Ela vê os adultos conversando e perguntando: o que você quer? Eu quero... Qual janta você vai querer hoje? Hoje eu quero comer massa. Hoje eu quero sair jantar em tal lugar. Então a criança vê os adultos decidindo, tomando decisões no geral, no dia a dia, fazendo escolhas. E aí, por volta dos 2 anos e meio, é que a criança começa a se entender como pessoa numa sociedade, num mundo, e a sociedade nesse início é na família, né? Ela começa a entender o lugar dela ali naquela família. E ela começa a perceber que outras pessoas também fazem isso. E ela deixa de ter uma visão egocêntrica. Ela passa a ter uma visão do todo. Porque até os 2 anos e meio, mais ou menos, a criança olha muito para si mesma. É uma fase muito egocêntrica de tudo é meu, tudo eu quero, né? E ela também deixa de ter aquela sensação de ser parte da mãe, o que acontece até por volta de 1 ano e meio, 2 anos, dependendo da criança. Então, quando ela começa a se entender nesse mundo, começa a perceber que ela pode tomar decisões, que os adultos tomam decisões, ela começa a reproduzir o comportamento do adulto, ela começa a querer escolher, né? E ela começa a querer decidir, e aí, nessa fase é que acontece muitas vezes as objeções da criança, as teimosias, as birras e os comportamentos de revolta, porque quando a criança não tem o que ela quer, ela não sabe lidar com a frustração, acaba tendo um comportamento explosivo. Então é nesse período que normalmente acontecem os comportamentos mais difíceis de lidar e essas tomadas de decisão. E aí é nesse ponto que entra a decisão do adulto de escolher lidar com respeito, falar num tom de voz baixo ou fazer isso tudo, né, agir com autoritarismo. E aí o que acontece normalmente, tá? Por que algumas pessoas acreditam que educar com respeito não funciona e que, eu já tentei falar com calma, eu já tentei agir do jeito que as outras pessoas dizem pra agir, já tentei falar com carinho, dar escolhas, já tentei tudo que me falaram. Só que aí as pessoas acabam tentando 1 ou 2 vezes e desistem, porque a criança vai tentar insistir, ela vai tentar decidir. Aquele padrão de comportamento ainda não está estabelecido de o adulto dar 2 opções e falar com firmeza. E a criança vai tentando. Então, muitas vezes as pessoas desistem antes de tentar pelo menos 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, né? Não que vai demorar 6 meses,
mas 2 meses é um tempo razoável para uma mudança acontecer. Se a gente olhar para nós, né, quando a gente tem um hábito, quando eu ou você tem um hábito, o que a gente precisa fazer para mudar esse hábito? A gente leva um tempo, a gente não muda um hábito em 1 semana, não mudamos um hábito em 2 semanas. Às vezes a gente tenta mudar esse hábito muitas vezes por ano, inclusive, né? E na maioria das vezes a gente demora 1 mês ou 2 meses para mudar de hábitos, tá? Então, a criança, para ela estabelecer esse padrão de comportamento do adulto, entender que aquilo ali é normal, de que o adulto vai respeitar o que ela está escolhendo, de que o adulto vai dar 2 opções, de que o adulto vai ser respeitoso, carinhoso, mas firme ao mesmo tempo, isso leva um tempo para a criança entender. E aí, para esse padrão ser internalizado para a criança, ela conseguir entrar naquele ritmo. Outro ponto também é que muitas pessoas acabam tentando ser respeitosas por volta dos 2 anos, esperando que só dando escolhas, esperando que só seja solicitado com carinho e a criança vai seguir o que é preciso fazer. E não é assim que acontece. A criança ela vai passar por níveis de obediência. Ela não tem capacidade cognitiva com 1 ano e meio de seguir regras, por exemplo. A regra é um conceito muito abstrato para a criança. Quando a gente diz para ela, ó, não pode subir em cima do sofá com o calçado, ou a gente diz, para subir no sofá tem que tirar o calçado, e a gente faz isso uma regra que vai valer todos os dias ou todas as vezes que ela vai subir no sofá, isso para nós tá bem claro. Pra gente tá estabelecido, é uma regra, não pode. Mas pra criança, ela ainda não consegue ter maturidade cerebral para lembrar disso todas as vezes. Ela é movida pelo impulso de subir no sofá. Ela não vai prestar atenção com 2 anos de idade, 1 ano e meio, que precisa cada vez tirar o calçado. E por isso a gente precisa repetir várias vezes e a gente precisa entender qual é a capacidade da criança de obedecer em cada fase. Então, com 1 ano, a criança não vai conseguir obedecer. A gente pode oferecer 2 escolhas, 2 opções, a criança vai focar em 2 coisas, isso tende a funcionar muito bem, as 2 opções, só que vai chegar um momento ali por 2 anos e meio, por exemplo, que as 2 opções não vão mais funcionar. A criança já se dá conta de que ela tem outras opções, né? Então, por volta de 2 anos e meio, a criança começa a querer decidir, começa a querer se negar a fazer alguma coisa que o adulto solicita. E nessa fase é que acontecem ali as dificuldades, os conflitos entre o adulto e a criança. Só que ainda com 2 anos e meio, 3, a criança ainda não consegue seguir nossas solicitações todas as vezes. Ela consegue algumas vezes e outras não. E isso, pelo fato de a gente não entender isso da criança, muitas vezes a gente acaba esperando que a criança aja corretamente, esperando que ela siga a nossa solicitação e a gente acaba sendo autoritário porque, ai meu Deus, eu já falei 3 vezes e não surgiu efeito, não surtiu efeito, a criança não seguiu o que era para fazer. Só que nessa fase, se a gente entende que a criança não tem capacidade de seguir todas as nossas solicitações, a gente consegue agir com mais coerência. Mas quando que a criança tem condições de obedecer? Quando que ela tem condições de seguir as nossas solicitações? Lá por volta dos 3 anos ou 3 anos e meio, quando existe aí um fator bastante determinante, não é regra que com 3 anos e meio a criança vai conseguir obedecer. Na verdade, essa obediência, essa colaboração da criança, ela vai sendo construída. E isso vai depender dos comportamentos dos adultos. Isso vai depender de como a gente vai se portar para a criança. Então, quando a gente pensa, quando algumas pessoas pensam, né, tem aquele medo de que será que meu filho vai me desrespeitar? Não vou ter o respeito do meu filho porque eu vou ser boazinha, ou eu vou ser muito mole, ou eu vou, será que sendo respeitosa, eu vou ter o respeito da minha criança, do meu filho, eu vou ter autoridade com ele? E na verdade, a autoridade, né, aquela referência, não é autoridade no sentido do autoritarismo, de ser autoritário, mas a autoridade de ser referência, de ser um adulto que a criança quer seguir, ser um adulto que a criança se espelha, ela quer ser igual, ela quer fazer as coisas que o adulto pede. E isso vai ser construído, isso vai acontecer no momento que a criança construir a admiração pelo adulto. Uma coisa depende da outra.
A criança só vai querer obedecer o adulto quando ela admirar esse adulto. O adulto só vai ter a colaboração da criança, só vai ter a obediência da criança quando o adulto se tornar um adulto admirável, tá? Então, essa conexão entre a autoridade e a educação com respeito, existe ali um equívoco que, na verdade, a autoridade ela é construída justamente pela educação respeitosa e não o contrário. Quando a gente age com autoritarismo, imposição e desrespeito, aí é que a gente perde a autoridade com a criança. Aí é que a gente perde a possibilidade de conquistar a admiração da criança e assim ela querer obedecer o adulto. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, porque tem uma visão totalmente distorcida, a maioria das pessoas, né? Tem uma visão totalmente distorcida dessa autoridade, de ser referência para a criança. Se a gente for pensar nas pessoas que a gente admira, se a gente pensar nas pessoas que a gente gostaria de seguir ordens e obedecer, quem a gente admira? Quem você admira? Tem alguém aí na sua família, no seu círculo de trabalho, alguma pessoa que você se espelha, que você olha para aquela pessoa e você tem uma sensação boa de estar perto, você gosta de estar perto, quando ela faz uma solicitação, quando ela te pede um favor, você deseja fazer algo por ela, porque você gosta tanto dessa pessoa, você se sente tão bem por ela te faz tão bem, que você quer retribuir esse bem-estar. Não é assim que acontece? Comigo e com algumas pessoas, pelo menos nas pessoas que eu conheço, eu acredito que seja assim. Eu quero saber como é que é pra você. Quem é que você admira aí? E essas pessoas que você admira, você tem vontade de fazer algo por elas? Quando elas te pedem um favor, o que você tem vontade de fazer? Você tem vontade de retribuir, provavelmente, né? Comenta aí pra eu saber. Agora, o que acontece quando alguém que você não gosta? Ou o que acontece quando alguém que você tem medo, ou que você tem uma repulsa? Sabe aquela pessoa que não te dá uma sensação boa? Sabe aquela pessoa que você convive, mas você gostaria de evitar de conviver? Essa pessoa, se essa pessoa que você não gosta muito, que você não se sente bem perto dela, se ela te pedisse alguma coisa, se ela te fizesse uma solicitação, como você iria agir? Você iria querer retribuir? Você iria querer agradar essa pessoa? Colaborar com ela? Ou você ia esperar ter distância? Você ia querer ter distância? Eu acredito, provavelmente, que você iria querer distância, que você não ia querer retribuir nenhum favor, né? Não ia querer fazer favores, não ia querer colaborar ou fazer coisas positivas para essa pessoa. Por mais que a gente seja adulto e que a gente tenha uma maturidade emocional de pensar, bom, a gente não deve fazer nada em troca de alguma coisa e a gente precisa fazer o bem pelo outro sem olhar a quem, né? Eu acredito muito nisso. Apesar disso, a gente não deseja fazer isso gratuitamente para todo mundo que a gente não gosta. A gente se esforça. Quando a gente não gosta muito de uma pessoa, a gente se esforça para fazer algo por ela se for necessário. Caso contrário, a gente tenta manter distância, não é? Então, a gente precisa olhar dessa maneira também para a criança. Então, quando a gente olha para esse comportamento da criança que não segue o adulto, que não obedece o adulto, que não atende às solicitações do adulto, a gente precisa olhar por que essa criança não está atendendo. Qual é a idade dela? Ela é uma criança de 2 anos, 1 ano e meio, ela não tem capacidade de obedecer e seguir regras e nem solicitações. Ela é movida por uma energia interna, por uma vontade interna que é maior do que ela. Essa vontade interna que ela tem é tão grande porque ela está em processo de desenvolvimento e de conhecer o mundo que ela vive, entender como as coisas funcionam, como os adultos se portam, como acontecem as relações sociais, como
eu devo me portar no ambiente, como as coisas da casa acontecem, né? Conhecer tudo à volta dela. E essa vontade move essa criança ao ponto dela não conseguir escutar praticamente. Muitas vezes a gente fala com a criança e ela mal escuta quando é uma criança muito pequena, porque ela está sendo movida pelas necessidades dela de desenvolvimento, pelas leis naturais de desenvolvimento e por essa vontade extrema que move ela o tempo todo. Então a gente precisa entender quando é que a criança tem capacidade de obedecer. E aí a gente sabe, então, eu acabei de falar, que a criança só vai ter essa capacidade neurológica, né? Capacidade de maturidade, ela precisa ter maturação nessa área para conseguir atender as solicitações do adulto, para conseguir seguir regras, para conseguir seguir as solicitações, para colaborar com o adulto. Só que não é só a maturidade que vai fazer com que isso aconteça, não é só a criança ter 3 anos e meio que vai fazer com que ela simplesmente obedeça, tá? E a gente nem deve esperar essa obediência cega da criança, porque quando ela obedece cegamente, ela perde a capacidade de julgamento em todas as áreas da vida dela. E isso não vai ser positivo para ela a longo prazo, vai tornar a situação em casa mais fácil, a curto prazo, naqueles momentos ali do dia a dia, só que no futuro, em menos de 3, 4 anos, essa criança não vai saber julgar. Ela não vai saber julgar se o que o amigo fala é correto, se a atitude do amigo é correta, se ela deve seguir o que o outro amigo está fazendo. Então ela perde essa capacidade de julgamento quando a gente obriga a criança a simplesmente obedecer cegamente, tá? Então, a gente conseguindo desmistificar e entender que a autoridade, a nossa autoridade com a criança, esse respeito que a criança deve ter com o adulto, ele não depende e não vai acontecer com o autoritarismo. A autoridade e autoritarismo são totalmente diferentes. A autoridade é uma pessoa que é referência. E aí a gente consegue entender essa diferença entre o autoritarismo e esse respeito, essa autoridade, sabendo que a autoridade ela é construída justamente pela educação respeitosa e não pelo autoritarismo. O autoritarismo destrói essa autoridade e ele atrapalha esse processo da admiração da criança pelo adulto. Porque o que vai acontecer? Quando o adulto impõe tudo para a criança, agora você vai fazer isso, você vai tomar banho, você vai comer tudo que está no prato, você vai me obedecer porque eu sou seu pai, eu sou sua mãe e eu sou adulto e você tem que obedecer. Quando o adulto diz, a criança diz eu não quero ou eu quero, o adulto diz, criança não tem que querer nada. Quem nunca ouviu essa frase na infância ou ainda hoje a gente vê esse tipo de atitudes dos adultos com seus filhos, com as crianças. Ainda é muito comum, né? E muitas vezes o adulto não vem só com essa frase de criança não tem que querer nada. Muitas vezes isso vem acompanhado de você vai fazer o que eu tô falando ou você quer apanhar. Eu escuto isso na rua, infelizmente ainda hoje. Esses dias eu fui numa floricultura comprar um presente de aniversário para minha mãe e eu estava pagando a flor que eu comprei e na rua passou uma mulher de 50 e poucos anos, mais ou menos, com uma criança que tinha no máximo 3 anos, dava para ver que ela falava, mas ainda falava de uma maneira um pouco enrolada. E a criança acho que queria parar na vitrine, queria entrar na loja, eu não entendi bem o que ela queria fazer. Mas a mulher que estava acompanhando essa criança, ela falou, vamos logo, tu quer apanhar? Tu quer uma chinelada? Anda logo, senão eu vou te dar umas chineladas. E a gente vê isso com bastante frequência, infelizmente. Aqui dentro do Instagram e das plataformas das redes sociais que eu compartilho o conteúdo, eu não vejo tanto porque as pessoas que estão aqui, elas estão buscando uma educação mais respeitosa, elas estão buscando aprender como fazer para sair do autoritarismo. Não sei se é o seu caso que está agora aqui assistindo essa live ou se você já conseguiu sair dessa posição de autoritarismo para tentar educar com respeito, ou talvez você nunca tenha educado com autoritarismo, sempre tenha educado com respeito, mas ainda assim quer aprender mais. Então a gente não vê tanto aqui, mesmo nos comentários, no direct, enfim. Só que na rua, quando no Facebook ainda
Tem algumas pessoas que comentam essas coisas mais apelando para a violência e autoritarismo. E em situações do dia a dia, a gente consegue ver, né, no mercado, em outras situações, a gente percebe, a gente encontra essas situações do dia a dia. E, principalmente, a maioria das pessoas que educa dessa forma, que escolhe educar com autoritarismo, acredita que essa é a única opção, né? Ou então até sabe que existe a tal da educação com respeito, mas pensa assim, isso aí vai deixar as crianças mimadas, elas vão chegar na adolescência e vão bater nos pais. Isso aí vai desvirtuar, a próxima geração vai ser... não vão ter controle, esses adolescentes da próxima geração. É assim que muitas pessoas ainda pensam. Porém, não é isso que vai acontecer. É pelo contrário. A sociedade está mudando muito e a educação na base da violência, a educação na base do autoritarismo, da imposição de decisões, ela, na verdade, que vai gerar esses adolescentes que querem enfrentar os pais. Porque existem adolescentes ou crianças, né, com temperamento forte, crianças opositivas, crianças decididas, né? Essas crianças aqui provavelmente vão enfrentar os seus pais, os adultos, quando os adultos agirem dessa maneira. E as crianças que têm um comportamento, um temperamento um pouco mais calmo, crianças mais retraídas, mais tímidas, né? Essas crianças provavelmente vão ter medos e futuramente vão ter os complexos emocionais que hoje muitos de nós temos. Então, quando a gente quer educar uma criança para ela ser feliz, realizada na vida, que se desenvolveu em todas as áreas da vida, né? Porque um adulto realizado, ele é o quê? É uma pessoa que tem realização profissional, realização na vida amorosa, que está bem psicologicamente, emocionalmente, que tem uma estrutura em todas as áreas, tem lazer, tem amizades, enfim, né? Então, a criança, para ela se tornar um adulto equilibrado em todas as áreas da vida, a gente precisa ajudar essa criança a construir esse equilíbrio, a buscar esse equilíbrio em todas as áreas da vida. E impondo as nossas decisões, impondo as nossas vontades, a criança não tem a oportunidade de buscar aquilo que faz bem para ela, aquilo que vai trazer benefícios em todas as áreas da vida a longo prazo. Então, a autoridade, ela não tem nada a ver com o autoritarismo. A autoridade, ela é construída na base do respeito, na base da confiança, na base da admiração. Então, a gente respeitando a criança, aí a gente vai ensinar a criança a nos respeitar, mostrando para a criança que ela precisa fazer escolhas conscientes, saber os prós e contras, saber as consequências de cada ação e cada escolha e fazer com que a criança também passe pelas consequências das escolhas dela, né? Então, a gente precisa guiar as nossas crianças com respeito, mas também ensinando quais são os limites. Quando a criança ultrapassa o meu limite, ela precisa parar. Eu também preciso parar quando eu ultrapasso o limite da criança para que ela entenda esses limites, certo? Então, só para a gente desmistificar, essa foi o retorno das lives de quinta-feira. Antes a gente fazia lives semanais, então agora a gente está retornando. Então, vamos começar desmistificando essa ideia de que se eu for boazinha, se eu educar com respeito, eu não vou ter autoridade, eu vou perder a autoridade com meu filho, com a minha criança, e ele não vai me respeitar, não vai me obedecer. A obediência não é construída com autoritarismo, ela é construída pela admiração e com o passar do tempo a criança precisa ter maturidade. A gente só não pode deslizar por volta ali de 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio. Na verdade, a gente não pode deslizar nenhum momento desde que ela nasce até os 3 anos. Se a gente aguentar firme durante 3 anos agindo da maneira certa, respeitando a criança, sem fazer chantagem, sem botar ela de castigo, sem oferecer prêmiozinhos em troca de bom comportamento, se a gente aguentar de não fazer essas 3 coisas e conseguir ajudar a criança a tomar decisões, conseguir guiar a criança com respeito, firmeza, direcionamento, ensinando as consequências das escolhas, aí sim, com 3 anos e meio, a criança já vai ter condições de obedecer e querer obedecer e ver o adulto como uma autoridade, ver o adulto como uma referência, como alguém tão incrível, tão admirável,
que a criança pensa, eu quero ser como ele, eu quero fazer tudo o que ele me pedir, seguir o que ele me pedir, porque é uma pessoa que vale a pena ser seguida, é uma pessoa admirável. A analogia é mais ou menos essa, não necessariamente a criança vai agir dessa forma o tempo todo, não necessariamente a criança vai seguir as ordens do adulto o tempo todo, a gente nem deve querer isso, como eu falei antes, mas aí sim, esse adulto vai se tornar uma referência e a criança vai querer seguir as suas solicitações, colaborar com esse adulto, tá? Na semana que vem, a gente vai falar, na live da semana que vem, sobre a saída da TV, né? Porque a TV, ela atrapalha no dia a dia, ajuda de algumas maneiras, mas a gente sabe que ela é muito prejudicial e a gente vai ver como tornar esse momento de saída da TV, como estruturar uma rotina para começar a olhar a TV e sair da TV também, tá? Na semana que vem a gente se encontra. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Compartilhem com outras pessoas que precisam desmistificar a ideia de autoritarismo, de querer ser autoridade para a criança e ter medo de educar com respeito, porque tem medo que isso vai destruir a autoridade. Compartilhe com outras pessoas, curte e eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau!